Oi, pessoal, meu nome é Ana Laíla e, como vocês já viram, sou a professora de ciências. Hoje nós vamos estudar o conteúdo herança genética. Vamos lá? Então, a herança genética é a herança que os pais transmitem para os filhos para os seus descendentes e assim por diante. Então, e essa transmissão de características, ela começa através da reprodução. Então, a herança genética ela é composta de informações contidas em sequências de DNA, denominadas os genes. E onde estão esses DNAs? Os DNAs estão no núcleo da célula. Então, lá no núcleo da célula se encontram essas informações genéticas que dão origem às nossas características. Então, o que é a genética? Genética ela vai estudar essa herança biológica, isto é, a transmissão de informações de uma para outra geração. E quem começou esse estudo? Quem começou foi Gregor Mendel. Ele começou os experimentos utilizando ervilhas. Por que a ervilha? Porque ela se autofecunda, então as flores dela vai ter tanto o órgão reprodutor feminino como o masculino e elas vão se autofecundar. Ela é de fácil cultivo e a produção é elevada. Então, Mendel começou esse estudo com as ervilhas para ver quais características que passavam de uma para outra geração. Então, ele começou a observar as cores das ervilhas. A ervilha verde e a ervilha amarela. Então, começando o estudo por aí, ele foi gerando alguns significados. Então, começou a utilizar o quê? O que são características dominantes e recessivas. Então, a característica dominante, ela vai ser representada por letras maiúsculas e elas vão ser predominante sobre as recessivas. Para uma característica recessiva se ativar, ser passada de uma geração para outra, então ela tem que ter as duas letras recessivas. Então, vamos ver como é isso aqui na prática. Então, aqui, Mendel ele pegou uma planta com flor púrpura, que ela é homozigota. Então, ela é homozigota e também dominante. E uma branca que é homozigota, só que recessiva. Tá vendo? Esse Bzão. Bzão representa a dominância dela, é o gameta dele. Cada gameta aqui, B maiúsculo e B maiúsculo. E a flor branca tem os dois gametas recessivos, que são com letras minúsculas, representados pelas letras minúsculas. Então, com esse gene recessivo, ele só vai aparecer na planta, ela só vai gerar uma flor branca se os dois forem bezinhos. Já o bezão, se ela for bezão e bezão bezinho, essa flor já vai ter a característica púrpura. Então, vamos ver. Ele cruzou aqui essa púrpura com a branca e gerou 100% de flores púrpuras, porque todo o cruzamento ficou bezão bezinho, que é uma característica heterozigota. E como tem o gene dominante, então a característica que vai predominar é a cor púrpura. Então, ele pegou aqui dessa geração, dessa primeira geração aqui, que foi 100% pura, 100% de flores púrpuras, e cruzou elas duas dessas. Então, ele cruzou bezão bezinho com bezão bezinho. E o que foi gerado? Ele gerou 75% de flores púrpuras e só 25% de flores brancas. Então, quando a recessividade, para ela ser ativa, quando um alelo é recessivo, para ser ativo, ele tem que ter os dois, ele tem que ser homozigoto, para poder a característica se sobressair. Então, aqui tem um pai que ele tem um alelo recessivo. Então, aqui ele não tem a doença, porque ele tem um dominante e um recessivo. Então, aqui ele só apresenta aquela característica, só que ela está inativa. A mãe também. Ela está com o gene da doença, só que está inativo. Quando eles se casaram, que reproduziram, eles podem gerar aqui, ó, um filho afetado e 75% dos filhos normais, sendo que 2 desses filhos normais, eles ainda apresentam o gene recessivo. Então, se ele casar com outra pessoa que tem esse gene recessivo, então eles podem ter filhos também que apresentem a doença. Então,
O gene está inativo nos pais, mas eles se reproduzindo, eles geraram uma criança afetada com a doença. Então, aqui, como são nossos cromossomos? Então, nosso organismo, nosso DNA, é formado por 22 cromossomos, 22 pares de cromossomos autossomos e um par de cromossomos sexuais. Então, o que isso quer dizer? Então, cada cromossomo desse aqui, 1, 2, 3, então é cada par de cromossomo representado aí por esses números. Cada um vem um de um pai e outro da mãe, e eles vão se unir. Então, esse primeiro aí veio um cromossomo do pai e outro cromossomo da mãe, e eles ficaram juntos. No 2, um cromossomo do pai e outro da mãe se juntaram. E assim por diante. Então, cada cromossomo vem 22. Quando tem a fecundação do óvulo com o espermatozoide, que eles fecundam, então vai gerar os cromossomos, eles vão se unir e vão formar essa base aqui. Então, 22 cromossomos autossomos, homólogos. O que quer dizer homólogos? Eles vão ter o mesmo tamanho e vão ter o mesmo número de genes alélicos. E o cromossomo sexual, o que vai representar o sexo da criança, vai ser esse aqui. Se uma criança tiver o cromossomo XX, ela vai ser uma menina. Se o cromossomo dela for XY, ela vai ser um menino. Então, quem é que decide qual sexo vai ser a criança? É o pai, porque sempre a mãe, como é mulher, ela só vai ter XX. Então, a mulher vai ter o XX e vai mandar esse X para a criança. E o pai, como apresenta o X e o Y, se o espermatozoide que tiver o cromossomo X chegar antes no óvulo, então vai gerar uma menina. Se o espermatozoide Y chegar primeiro no óvulo, então vai gerar um menino. Então, quem decide o sexo da criança é o homem. E aí, a gente viu, né, que tem tanto o gene alelo homozigoto como heterozigoto, como eu falei anteriormente. Quando é homozigoto, tem as duas letras iguais. Ele vai ser ou dominante ou recessivo. E tem um alelo heterozigoto, que vão ser duas letras diferentes, uma maiúscula e uma minúscula, como a gente viu. E todas essas heranças genéticas, elas são representadas com o heredrograma. Então, heredrogramas são recursos gráficos utilizados em genética com o objetivo de favorecer esse estudo de determinação das características dos fenótipos e dos genótipos. Então, aqui, vamos mostrar esse quadradinho aqui. Quando vem um quadrado vazio, quer dizer que esse homem não é afetado pela doença. Vai ser um homem não afetado por a doença. Se vier um quadradinho preto, quer dizer que esse homem é afetado por alguma doença. A mulher, o círculo. Aí, mulher não afetada, mulher afetada quando é todo fechado. Quando vem um losango, é sexo indefinido e assim por diante. Aí tem um casamento, que é só uma linhazinha ligando os dois. Se for casamento entre irmãos, vai estar com duas linhazinhas. E aí tem aqui um exemplo de heredrograma. Ao lado tem um homem, o quadrado, casado com uma mulher que gerou 3 filhos. E esses 3 filhos, o segundo filho, é afetado por alguma doença. Aqui abaixo tem os gêmeos monozigóticos, que é gerado no mesmo zigoto, e gêmeos dizigóticos, que são gerados por 2 óvulos e espermatozoides diferentes. Agora, vamos praticar? Questão 1. A genética é responsável pelo estudo da hereditariedade. Considera que essa ciência tem iniciado seu desenvolvimento após experimentos aplicados por um monge chamado Gregor Mendel, né, que estudou as ervilhas e assim ele conseguiu ver que ao cruzar essas ervilhas elas mantinham certas características. Então, essa característica passava de uma geração para a outra. Então, quem começou o estudo da genética? Mendel. Questão 2. A composição genética de um indivíduo recebe a denominação de composição genética de genótipo. Fenótipos são as características
físicas, as que aparecem para a gente. Então, genótipos. Questão 3. João e Maria, ambos normais para o caráter pigmentação da pele, casaram-se e tiveram 2 filhos normais para essa característica e um filho albino. João e Maria ficaram surpresos com o nascimento do filho albino e questionaram se ele poderia ser mesmo um filho do casal. Qual deve ser o genótipo dos pais para que possa ter nascido um filho albino? Para uma criança ser albina, ela precisa ter o gene recessivo. Então, ela tem que ser homóloga recessiva. Então, tem que ter os 2 azinhos. Se os pais eram normais, tá aqui, ó, ambos normais, eles tinham que ter o gene dominante. Qual é o gene dominante? Azão. E para ter nascido o filho albino, tem que ter o gene recessivo para o do albinismo. Então, eles têm que carregar esse gene recessivo do albinismo, porque quando eles cruzarem, vai gerar o filho albino. Vamos ver. Quando cruzar azão com azão, vai ficar azão, azão. Azão com azinho, azão, azinho. Azão com azinho, azão, azinho. Azinho, 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 azinho. Então, note aqui que desse cruzamento de 2 pessoas heterozigotas com o gene dominante e o gene recessivo para albinismo, elas geraram a criança albina. Então, o genótipo dele, do pai e da mãe, só pode ser azão, azinho. Porque se fosse azão, azão, não ia nascer uma criança albina. Então, para que nasça uma criança albina, o pai tem que ser azão e azinho, e a mãe azão e azinho. E aí, desse cruzamento dos pais, ó, 75% das crianças são normais e 25% pode nascer albina. Então, aqui, e mesmo assim, ó, dos 75%, esse aqui, ó, 50% apresenta o gene do albinismo. Ele está inativo, porque ele está aqui junto com o dominante. Mas se esses filhos se casarem com outros também, que sejam heterozigotos, que sejam azão, azinho, elas podem gerar uma criança albina que nem os pais. Então, aqui a resposta correta é letra B. Até a próxima, gente. Ó, para que vocês vejam se compreendeu o assunto, quando chegar na parte das questões, vocês abrem a questão lá, vocês botam pause e aí tentam responder. E depois botam play para ver se respondeu correto junto comigo, certo? Até a próxima.